Já estamos chegando aqui na 20ª aula e vamos entrar no Renascimento ou a filosofia do Renascimento. Muitas pessoas vão colocar esta filosofia aclopada junto com a filosofia moderna. Mas, se a gente for pensar de forma mais ampla, quando a gente fala filosofia moderna, ela está envolvida o Renascimento, a filosofia em si, que a gente pode considerar um pouco moderna, que é o contexto ali entre a Reforma Protestante e o aparecimento dos filósofos contratualistas como John Locke, Rousseau. E depois a gente pode colocar outra filosofia que vem nascendo também, que é a filosofia do Iluminismo, ou período iluminista, que vai do século XVI até o século XVIII. Isso tudo são 3 períodos que a gente vamos colocar dentro da filosofia moderna. Vamos ficar mais específico? Renascimento, Reforma Protestante e Iluminismo. São 3 períodos aí que, se você estudar a história ou estudar a filosofia, são 3 coisas que você tem que estar atento para captar aí. Mas aqui eu vou focar na filosofia do Renascimento ou o pensamento filosófico renascentista. Mas antes de aprofundar no assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. A filosofia do Renascimento ela vai ser abordada a partir do século XIV até o século XV, que se dá por volta aí de 1300 até 1445, é onde que dá a Reforma Protestante. Por que a gente vai falar renascimento? Renascimento vem daquela perspectiva de renascer. Esse povo aí da Itália, onde hoje é a Itália, a Alemanha, a França, são pessoas que eles começam a ir atrás da filosofia grega, de Platão, de Aristóteles, dos romanos. Nesse período do Renascimento, também há um aparecimento de uma filosofia que a gente pode chamar de hermética, naturalista. Como eu já abordei em um vídeo postado aí, que eu vou deixar aqui, um panteísmo. Panteísmo é o quê? Um materialismo disfarçado de espiritualidade. Como assim? Se a tônica da Idade Média, ou do período onde foi a predominância do intelectualismo católico e cristão, se a tônica reflexiva estava ao redor de Deus, que é o teocentrismo ou teocêntrica, que a finalidade do homem é ir para Deus, como eu já abordei no último vídeo postado aí, na aula 19, aqui no Renascimento a tônica já é o antropocentrismo, já é uma metafísica antropológica. O que é o homem? O homem é o centro da reflexão renascentista. Algumas coisas vão ser destaque nesse período do Renascimento. Vão ser o humanismo, antropocentrismo, individualismo, universalismo e cientificismo. Humanismo é a valorização da pessoa humana, como já citei lá, aquele filósofo que é Pico della Mirolanda, que ele fala lá sobre o discurso da dignidade do homem, que ele fala que o homem é um dos seres mais perfeitos da natureza, uma valorização do homem. Antropocentrismo não é mais refletir sobre Deus, mas refletir sobre o homem. Nesse período do Renascimento, a moral já não está em Deus, mas a moral está no homem, o homem construindo a sua própria moral. O individualismo, uma valorização do artista, da pessoa que produz a sua arte, da pessoa que tem uma valorização da simetria humana. Não é à toa que você vai ver aí passando aí na tela algumas obras de arte desse período do Renascimento, como a estátua de Davi, a pintura da Capela Sistina de Michelangelo, Mona Lisa, traços humanos, valorização do indivíduo, da pessoa humana. Universalismo. O universalismo é o quê? A pessoa ela tinha que ser capaz de abarcar todo o conhecimento produzido da época, seja filosófico, teológico, científico, astronômico, astrológico também, que esse povo mexia muito com astrologia. E há um aparecimento do corpus hermético. Corpus hermético é o quê? Retratando lá aquele Deus
egípcio, que é Hermes Trismegisto, ou o deus Thor, que vai falar que o corpus hermético, ou tem um livro que está muito famoso hoje, que é o Kybalion, que esse corpo hermético traz a mesma perspectiva do Kybalion. Uma visão de que existem 7 leis da natureza. 7 leis da natureza, essas 7 leis da natureza, elas são visíveis na realidade. E as pessoas têm que se esforçar para alcançar essas leis, ou para compreender essas leis. As leis principais aí vai ser a lei do mentalismo, da vibração, da dualidade e do todo, que é o mente. Por que tem o nascimento, ou por que tem o aparecimento dessa filosofia renascentista? Primeiramente, a gente pode abordar sobre a questão da burguesia. O nascimento da burguesia era o quê? Se no período medieval era o feudalismo começa a cair, como a gente já sabe, existem impérios que caem, impérios que sobem, depois impérios que caem. Da mesma forma, o feudalismo teve seu auge com os seus reis e etc., o castelo, depois teve a sua queda, lá por volta do século XIV. E também, com essa queda, houve o aparecimento dos burgueses. Burgueses eram o quê? Eram nobres ou guerreiros que, quando ia para a guerra, também guerreiros da Igreja Católica, como os Cavaleiros Templários, que são muito famosos, que eram soldados da Igreja, eles iam para a guerra, nessa guerra ganhavam honrarias, ganhavam mérito, e também, indo para essas guerras, eles conseguiam fazer transação de mercadoria. Nesse processo, eles criaram a questão de um mercantilismo e também criaram a questão bancária através dos Cavaleiros Templários. Então, com a queda do feudalismo, com o aparecimento da burguesia, que era nobres, essa nova burguesia não era nem servo, mas também não era rei, já tinha afastado dessa visão do reino, isso também não era do clero. Então, a burguesia, que era comerciantes, tecelões, lá por volta do século XIV, essa burguesia ela começa a aparecer e ganhar uma força maior. E começa, então, ela investir em universidades também, em estudos. Exemplo, se a Igreja Católica tinha as suas universidades, onde lá eles debatiam sobre as ideias a respeito de Deus, os burgueses, eles vão contratar artistas, esses artistas vão ser os mecenos, que dá origem também à palavra mercenário, que a burguesia vai pagar para que esses artistas produzissem quadros retratando a família burguesa, e quando esses artistas fossem representar esses quadros, colocavam os quadros na casa desses burgueses. Não é à toa que hoje a arte ela está em volta a ser uma coisa de gente rica, porque desde o começo a apresentação artística ela surgiu dentro do meio burguês. Toda vez que o artista apresentava sua arte, seus quadros, suas esculturas, em uma casa de um burguês, a casa do burguês era bem vista e assim fazia uma associação automática. Uma das principais obras do Renascimento vai ser a obra de Dante de Alighieri. Dante de Alighieri vai ser aquele cara lá que escreveu a Divina Comédia. A Divina Comédia de Dante vai ser dividida em inferno, purgatório e céu. Tem gente que fala que Dante foi ao inferno, hein? Mas ele escreve uma coisa bem interessante, que ele fala o processo de uma pessoa do inferno para o céu. E Dante, ele coloca algumas pessoas importantes no inferno, como papas, príncipes. Talvez até Tomás de Aquino ia ficar horrorizado a ver papas indo para o inferno. E Dante faz o primeiro retrato do que seria o inferno. E a imagem de inferno que nós temos hoje aqui na cabeça, de purgatório, e se você acredita no purgatório, se você tem ideia de purgatório, ideia de céu, é grande parte graças a essa literatura de Dante, onde ele representa também a suma da realidade ou do pensamento pós-morte cristão. Mas em Dante já é uma ruptura aqui. Uma ruptura. Por quê? Ele já começa a fazer críticas ao clero. Começa a colocar padres, papas,
no inferno. Então já é uma crítica aqui. Já não é uma produção ao redor de Deus, onde existe a valorização dos papas de Deus. De certa forma, tinha pessoas boas que a gente que considerava boa, mas que estavam indo para o inferno na obra de Dante. Alguns dos principais pensadores dessa época vai ser o Nicolau de Cusa, que foi um bispo, teólogo e filósofo, Marcílio de Ficínio, Pico della Miranda, que eu já falei, Giovanni Médici, e também tem um representante aí também que é Maquiavel. Maquiavel é um cara do período do Renascimento. Maquiavel nem tanto é moderno, mas ele é renascentista. Tem outro cara que também é destaque nesse período, que vai ser Erasmo de Roterdã, onde ele escreve um livro fantástico também, que é Elogio da Loucura, ou Elogio à Loucura. Por quê? Nesse período do Renascimento estava tendo também uma loucura. Por quê? Começou a ter perseguição às bruxas também. Por quê? Vamos pegar aqui. A igreja, ela não era simplesmente só igreja, religião, mas a igreja, ela também era Estado. E o Estado, ele busca manter a ordem. Se o Estado busca manter a ordem estabelecida da igreja era a moral cristã. Se tinha pessoas ferindo e transgredindo a moral cristã, essas pessoas, algumas eram expulsas, outras eram silenciadas e muitas iam para a fogueira. Porque a relação entre igreja e Estado era forte, não tinha separação. Então a igreja fazia papel de Estado. E o príncipe muitas vezes estava sobre o jugo da igreja. E muitas vezes a igreja estava sobre o jugo do príncipe. E dependia muito da estabilidade política ali. Muitas vezes o príncipe fazia certas coisas em nome da igreja. Depois a igreja voltava e condenava esse príncipe. A igreja também começou a perseguir muitas heresias, especialmente a heresia dos cátaros. Os cátaros eles foram mais ou menos aí da Idade Média, ou quase no final da Idade Média Baixa, onde os cátaros eles falavam que você não poderia ter filho. Quem entrava nessa seita teria que abrir mão de ter filhos, teria que abrir mão do casamento. E muitos desses cátaros praticavam suicídio porque falava que esse corpo era o cárcere da alma. E essa doutrina ela vem para o Renascimento, com o surgimento do neoplatonismo. O neoplatonismo, se você for pegar ele numa veia mais espiritual, também traz uma visão de uma alma presa ao corpo, como eu já abordei em um vídeo passado sobre o gnosticismo e maniqueísmo, que o platonismo, a alma é aquela pessoa que está saindo da caverna, e a caverna é o corpo. A alma tem que sair do corpo. Então, para a alma sair do corpo, você tem que praticar uma ascese, ou muitas pessoas iriam praticar o suicídio. Mas, vamos pegar uma visão aqui. Há um nascimento de uma doutrina mais ocultista, mais esotérica, né? Esotérica não, é esotérica com S, não é esotérica com X. É esotérica mais oculta, mais para iniciados. Existe uma grande figura aí, nesse período do Renascimento, que vai ser Giordano Bruno. Giordano Bruno, ele era um filósofo, teólogo, que ele foi contra a doutrina cristã, não acreditava na Trindade, acreditava que Jesus não era Deus, Jesus era apenas uma pessoa que reencarnou, um mago, um místico. Também ele tinha tendências panteístas, ele acreditava que o universo era infinito. Mas Giordano Bruno também afirmou outras coisas que também coincidem com a realidade de hoje. Ele falava que a Terra não era o centro do universo. Então, nesse Renascimento, há esta mudança cultural. Pegamos aí o antropocentrismo, o cientificismo. Cientificismo, essa busca de comprovação empírica. Antropocentrismo, essa reflexão sobre o homem. Há também uma mudança em relação à perspectiva astronômica de que o Sol não girava em torno da Terra, mas a Terra girava em torno do Sol. Ao nascimento de doutrinas ocultistas como o hermetismo, como o neoplatonismo. O neoplatonismo se misturando com o hermetismo, se você tem uma noção, o hermetismo é um sincretismo de muitas religiões, seja do maniqueísmo, do gnosticismo, do cristianismo, do platonismo, do aristotelismo.
Então, há uma mistura no hermetismo e fala que é a doutrina de Hermes, o deus egípcio. Então, por fim, o Renascimento ele vai se fechar com a Reforma Protestante, lá por volta do século XV, com o Martinho Lutero, onde ele faz críticas à Igreja Católica e também o protestantismo é uma religião ainda cristã, mas uma religião jamais com a visão mais econômica, com a visão mais voltada para o capital, com a visão menos de hierarquia, com uma religião um pouco mais livre, onde cada pessoa toma responsabilidade pela sua própria igreja. Então o protestantismo ele se abre para essa realidade. O protestantismo ele também é aceito por muitos príncipes também que já estava já querendo afastar da Igreja Católica. O protestantismo, quando muitas pessoas se adequou ao protestantismo, começou a ter lutas entre católicos e protestantes. Não só católicos começou a perseguir as bruxas, mas também os protestantes começaram a perseguir as bruxas ou as pessoas que diziam que praticavam magia. O caso de Galileu é um caso bem particular de que Galileu ele disse que a Terra não era o centro do universo, porém isso era ainda uma tese, não era algo provado ainda. Mas Galileu queria falar isso sem ao menos fazer uma prova empírica. E a igreja aconselhou que ele não fizesse isso. Aí depois ele foi e fez isso sem autorização da igreja. Então ele pediu para que ele fosse silenciado. Então, mas quando foi silenciado, os próprios protestantes também pressionaram a Igreja Católica, porque para os protestantes a Terra era o centro do universo, o homem era a cereja do bolo. Então, quando você percebe essa mudança cultural de reflexiva aí, quando você percebe que a filosofia é você pensar essa vida, agora que estamos, mas também jogar luzes naquela realidade. Aquela realidade era uma transição do período medieval, também uma transição de uma crise sanitária com a peste negra, essa crise saindo do período feudal, medieval, saindo de uma reflexão filosófica ao redor de Deus para uma reflexão filosófica antropológica, o antropocentrismo, depois questão econômica, vem o nascimento de uma nova classe emergente, que é os burgueses, esses burgueses querendo se afirmar na sociedade como uma classe perante o clero e perante os príncipes, e ao mesmo tempo o nascimento de filósofos seculares, não filósofos relacionados mais à religião, como Maquiavel, como Marcelo de Fiso, Pico della Mirandola, e muitos desses filósofos, ainda muitos que eram monges, mas mesmo assim faziam críticas à Igreja Católica, como Erasmo de Roterdã. E aí, nessas críticas, nessas perseguições dos católicos, e também ao mesmo tempo essa Igreja Católica em relação com o Estado, isso foi uma das grandes fragilidades do catolicismo, em unir-se ao Estado. Mas a gente também tem que olhar a questão da época a qual a Igreja estava relacionada. Ela tinha que ter essa união ao Estado e tinha que fazer coisas que o Estado tinha que fazer. Prender pessoas, estabelecer a ordem social. E também, por fim, eu acho que o que vai fechar esse renascimento aqui para nós vai ser com a Reforma Protestante, com Martinho Lutero. Então, nos próximos vídeos eu vou abordar aí sobre um pouco de Maquiavel, vou trazer Erasmo de Roterdã e depois nós vamos dar aprofundada aí nos contratualistas e vamos também trazer um pouco o que foi a Reforma Protestante, que é um assunto muito importante para se tratar aqui nesse desenvolvimento da história junto com a filosofia. Obrigado por você acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho da notificação, que isso é muito importante aqui para a divulgação desse conteúdo. Fui!